Ela entorta, explode e funde aço. É usada para fabricar 50% de todos os produtos e dá ao homem o poder de erguer um arranha-céu. Seja por fricção, usando robôs ou mesmo embaixo d'água, o mundo não pode funcionar sem essas ferramentas. Hoje, em Maravilhas Modernas, soldagem. Maravilhas Modernas. Las Vegas, Nevada. Em nenhum outro lugar, um prédio vem abaixo de forma tão espetacular. Implosão do Hotel Stardust. E outro ergue-se tão rapidamente. Right now you're in the East Wing, the new Plaza Hotel. We're on the 38th floor. There we go, laying deck. O Hotel Palazzo será o ponto central do maior conjunto de resort, hotel e cassino do mundo. E sem o poder da soldagem, ele não poderia existir. Armados com pistolas de solda e usando apenas uma cinta de segurança como proteção contra quedas, esses ferreiros soldarão um volume de aço quase igual ao usado na ponte do Brooklyn, na Estátua da Liberdade e no Empire State Building somados. There's just shy of 70,000 tons of structural force. O nível de adrenalina é alto para quem trabalha nas alturas. E usando tanta eletricidade, os perigos são reais. This particular machine runs on 480 three-phase. It's fed with 200 amps. At 480, if you make a mistake, you're not here tomorrow. It's almost instantaneous death. Por definição, a soldagem une dois pedaços de materiais através de alta energia. Nenhum outro método de junção forma um vínculo tão direto e poderoso. All the other methods, whether it's rivets, whether it's bolts, even if it's glues and adhesives, you wind up putting in extra material in order to make the connection. In the case of welding connections, bring the two pieces together, put a weld in between. It's a very efficient way of joining material. Mas eficiência é apenas parte da equação. A soldagem cria uma liga entre as juntas, quase sempre mais forte que os metais usados para formá-la. The tensile strength of the welded material itself is actually greater than the material you're welding. A good weld, the material itself will tear before the weld will tear. A fonte dessa força vai além da superfície e chega até os átomos do aço. Todo átomo dentro de um feixe possui elétrons que gravitam na chamada nuvem de elétrons. Quando um soldador aplica calor intenso, os átomos se chocam com tanta força que eles começam a compartilhar uma única nuvem de elétrons. Agora, formando um só conjunto, essas moléculas unidas são mais fortes do que separadas. Por muitos séculos, a única forma de fazer solda era usando uma fornalha e um martelo, em um processo chamado forjamento. With forge welding, two pieces of material are put lapped over each other, heated, not to the point of melting, but until they're hot, and then hammered together. That hammering together of the two metals will achieve the same metallic bonds that today we form with an electric arc. A eletricidade substituiu a força bruta do martelo de forja para construir nosso mundo, do carro que dirigimos, ao avião em que voamos e muitas outras coisas. O método mais comum é a soldagem a arco elétrico com base em princípios descobertos no início do século XIX. Essas descobertas revelaram que uma corrente elétrica salta sobre um vão entre dois condutores de metal e fecha um circuito. Esse salto, conhecido como arco elétrico, gera uma descarga semelhante a uma faísca, extremamente brilhante e quente. The arc is estimated to be between 6,000 and 8,000 degrees Fahrenheit. That's the same temperature as the sun. Steel melts in and around 3,000 degrees, so this 6,000 to 8,000 degree arc is more than ample heat to melt the steel that we're joining.
Na década de 1890, engenheiros haviam dominado essa recente e intensa energia e criaram as primeiras soldas a arco. Um condutor, ou fio-terra, era ligado a uma ponta do metal a ser soldado. Uma corrente elétrica fluía de um gerador através de um bastão condutor conhecido como eletrodo. Assim que o bastão se aproximava do metal aterrado, um arco elétrico se formava e o calor fundia o metal. O instrumento era rudimentar, mas os fundamentos eram perfeitos e resultaram na mais simples forma de soldagem a arco atual, a solda com eletrodo. The basics of the process are, you have an electrode holder, you have a cable that runs back to the machine to pick up the welding current, and you place the bare end of the electrode in the holder, and it picks up electrical contact there, conducts current down to the end of the electrode, which is bare. The technique is touching the electrode against the work and then moving it far enough away to establish an arc, but not so far it goes out. And if you leave it too close, it'll stick. If you pull it away too far, it'll go out. So the trick is to get your bounce where it's just about right. Quando o arco é formado e posicionado perto dos pedaços de metal, o calor intenso faz com que o eletrodo e o metal na junta se fundam, formando a chamada poça de fusão. Enquanto ela endurece, a poça fundida precisa ser protegida até do ar que respiramos. The air we breathe is about 80% nitrogen and about 19% oxygen. It's really good for breathing, but it's not good for liquid metal. And just like we dissolve sugar in hot coffee, these gases dissolve in liquid metal. When the metal solidifies, the gas percolates out, and that makes holes in the weld. O perigoso resultado pode ser uma solda frágil e quebradiça. Para proteger a poça, um revestimento químico é aplicado sobre o eletrodo. Enquanto derrete em função do calor do arco, o revestimento transforma-se em um escudo de gases que cerca e protege a solda, deixando-a livre do ar. Esse processo é chamado de soldagem com eletrodo revestido. Com o avanço da tecnologia, o revestimento passou a ser ainda mais importante. The chemical coating has three functions. Some of the coating form shielding gases at the heat of the arc to protect the weld from the atmosphere. Some of the chemicals at the heat of that arc form a liquid, slag, which protects the welds as the shielding gases move along. And some of the elements are alloyed into the deposit to make it a high-strength deposit. So three things happened while you're moving this arc along the work. Quando a solda está pronta e resfriada, a escuma é lascada e o metal soldado, conhecido como cordão de solda, vem à tona. Conseguir o comprimento, profundidade e forma da poça apropriados exige anos de prática. There's so many variables when you weld. There's very few times that two things you weld together are the same. Either the metal changes, the thickness of metal, the environment you're in, the conditions the metal is used for. There's just so many things change that you have to know a lot of different things about welding. Os requerimentos de segurança são outro desafio, a começar pela máscara. Assim como o sol, olhar para o arco elétrico pode danificar os olhos. Portanto, proteger-se é crucial. When you first flip it down, it's dark. You can't see anything, but you quickly get comfortable with it. Once you strike the arc, it's like a big flashlight. You can see what you're doing. Embora a soldagem por arco elétrico tenha sido descoberta no século XIX, sua aceitação demorou a ocorrer. Anything new they fight. It wasn't thoroughly accepted, so it took time to make the transition into the welding process. Nenhuma outra empresa foi tão influente nessa transição como a Lincoln Electric Company, de Cleveland, Ohio. Hoje, a Lincoln Electric é a maior fabricante de produtos e equipamentos de solda no mundo. Esse sucesso tem origem no empenho da Lincoln em provar a viabilidade da solda, mesmo diante dos eternos céticos. E nenhum outro setor era tão cético quanto o maior de todos, o da construção civil, para o qual os rebites eram a melhor solução ainda na década de 40. Rivets were intuitive. If you think about it, putting in something with a head on either side, that makes sense. Welding had some mystery about it.
Mas trabalhar com rebites é muito difícil. Os operários precisavam perfurar as vigas de aço. Então, um grupo de trabalhadores precisava alinhar os furos com precisão. Os rebites eram aquecidos em um forno e arremessados para a junta correspondente. He would heat the rivets, and once they got heated, he would throw them to the person who was actually standing at the point waiting for the first rivet. So you had a pitcher, a catcher, with a set of tongs who would slide it into the hole, and then you had a guy bucket, and then you had a riveter, and the riveter would round the head on the opposite side. Os rebites limitavam de forma significativa as opções dos projetos de arquitetos e engenheiros. A lot of very famous and beautiful work is done with rivets. But basically you're building a box with a design to the inside of the box. You can only carry so much shear on that connection. Em 1928, a Lincoln Electric uniu-se a um escritório de arquitetura local para construir o primeiro edifício comercial todo feito com soldagem a arco. No Upper Carnegie Building, a densa estrutura de metal rebitado foi substituída por vigas soldadas continuamente, que se estendiam por toda a construção do prédio. A soldagem liberou espaço e as vigas contínuas podiam aguentar cargas e tensões maiores que as peças rebitadas. Connections are always the weak point in a structure. Connecting things together is always a challenge. But welding changed all that. Literally, if you could get the material in the configuration you wanted it, there was a way to weld it together. As inúmeras formas e tamanhos dos arranha-céus atuais se devem em grande parte à possibilidade de soldar vigas contínuas em forma de curvas e ângulos. Para construir essas vigas, soldadores farão 40 cordões nas juntas cruciais, usando a última tecnologia de soldagem por arame tubular da Lincoln Electric. Aqui, o eletrodo tradicional é substituído por um arame em uma carretilha ligada diretamente à pistola de soldagem. O fluxo químico que protege a solda do ar fica dentro do próprio arame, que derrete como o eletrodo. There's approximately 90 tons of weld wire will be used and consumed in this project alone. That's somewhere around 180 million inches or 2,800 miles of weld wire. You could stretch a single wire from LA to New York and have leftover. Nas vigas maiores, que têm massa volumétrica maior que 1.300 quilos por metro, um grupo de trabalhadores gasta horas em uma única solda. The columns that we're looking at right now are basically supporting the entire east wing of the tower. Originally, these pieces were so long, the capacity of the cranes would not pick them up and set them. So we had to cut them down, make them lighter, so the crane could set them. And the engineers wouldn't allow us to make that a bolted splice. It had to become a welded splice. It's about a 30-hour weld. I believe we had 2 guys working on that simultaneously for 30 hours of welding. Welding really enabled the architect and the engineer to dream bigger dreams, make bigger bridges, make taller skyscrapers, and to do so in a reliable and dependable way. Mas, ao fim e ao cabo, esses sonhos são construídos e soldados pelo trabalho dos ferreiros. We're not presidents, we don't get monuments built to us, but when you look across the skyline, ironworkers have changed the way that looks. Mas os arcos elétricos não são o único meio de soldar. Há outras maneiras mais explosivas. Montanhas Allegheny, Pensilvânia. O berço do aço americano. Aqui, nas encostas que cercam os moinhos históricos, ocorre o mais poderoso processo de soldagem a quase 1 quilômetro de profundidade. Fire no! E isso é chamado de soldagem por explosão. Como sua pressão é medida em milhares de atmosferas, a soldagem por explosão faz o que nenhum outro método é capaz de fazer: unir quase todos os metais existentes, seja qual for o tipo e a composição. Explosion welding allows highly dissimilar metals such as aluminum, carbon steel, alloy steel, stainless steels, alloys of copper, all can be welded to one another.
O resultado é uma única peça conhecida como chapa, que combina as melhores características dos metais soldados. Onde houver calor intenso, muita pressão ou líquidos e gases corrosivos, provavelmente haverá uma chapa. It could be a column, it could be a heat exchanger, it could be a horizontal tank. But when you see a chemical complex or an oil refinery, there will be a lot of clad metal in there. Para executar uma soldagem por explosão, duas placas grandes de metal são sobrepostas e depois cobertas com um explosivo poderoso. Ao ser detonado, a pressão de empuxo solda as duas placas através da combinação de uma grande força e propriedades físicas notáveis. What you can see here, and it's very clear, you have two different materials. Stainless steel is a darker gray, a lighter gray for the carbon steel material. The detonation was initiated at this point, and you can see the deformation from our initiator. That starts the explosion, and the explosion rolls across the entire top surface of the plate, zipping the two together. Ninguém pensaria que um processo tão violento pudesse ser controlado e dominado, não fosse pela devastação causada pela Primeira Guerra Mundial e depois pela Segunda Grande Guerra. The origin of explosion welding was first observed during the First World War, when shrapnel may have stuck to armament. It wasn't just stuck, but it was actually welded. Havia apenas uma explicação possível: as forças que os pedaços de metais sofreram. It was an observed phenomenon that was later duplicated in the laboratories and practiced commercially. Hoje, a Dynamics Material Corporation é líder mundial em soldagem por explosão. Aqui, as antigas descobertas feitas nas batalhas foram transformadas em ciência exata. A soldagem por explosão começa assim que as duas placas de metal chegam às instalações da DMC em Pittsburgh, na Pensilvânia. Para aumentar a força da explosão, as superfícies das placas são alisadas uniformemente o máximo possível, um processo que também remove ferrugem, oxidantes e outras imperfeições. Depois, as placas formam um conjunto que as trava no lugar para a explosão. Para montar o conjunto, o pedaço mais forte e grosso é virado para cima. Agora, essa placa é chamada de base. Espaçadores de metal do mesmo tamanho são pregados na base em um padrão uniforme. Os espaçadores manterão uma lacuna entre a base e a outra placa, que é posta por cima. A segunda peça é mais fina que a primeira e chama-se revestimento. O espaço entre a base e o revestimento é menor do que 2,5 cm. Sem a lacuna, a soldagem seria impossível. Ao final da preparação do conjunto, uma armação dobrável de madeira é construída sobre o revestimento. Quando a armação é aberta dentro da câmara de explosão subterrânea, ela funciona como uma forma para o pó explosivo depositado por cima. The three essential variables of an explosion weld are, first, the standoff gap, the spacing between the two metals needs to be very tightly controlled to ensure the highest quality weld. The second two parameters deal with the explosive. One is the velocity of the explosive, the speed at which it burns, and the height of the bed or the quantity of explosive which is evenly spread on the top plate. O pó é uma mistura exclusiva de explosivos químicos comuns e especiais. A quantidade e a fórmula são calculadas de acordo com os metais envolvidos. Quando o conjunto está posicionado, todos evacuam a câmara, exceto o homem responsável pela fiação do detonador. Ele será o último a deixar a câmara. Quando a equipe está a salvo, o responsável conecta a chave iniciadora aos fios do detonador e dispara a explosão. Fire no! A explosão é disparada na ponta do revestimento e se estende por cima do conjunto em velocidade constante.
A carga empurra progressivamente o revestimento contra a base em um pequeno ângulo causado pelo vão dos espaçadores. Adiante do ponto de contato, o ar é forçado para fora da lacuna em alta velocidade. Todos os oxidantes e impurezas são expelidos, tornando as placas metalurgicamente puras e próprias para a solda. Quando a base e o revestimento colidem, a solda é feita quase instantaneamente por toda a superfície da placa. Por causa da densa poeira causada pela explosão, durante mais de 18 horas, os trabalhadores não podem entrar na câmara para apanhar a chapa recém-formada. Naturalmente, o poder da explosão pode causar sérias deformações na nova placa. Então, ao retornar para a instalação central da GMC, a chapa passa por uma série de correções finais. E isso inclui aquecer a chapa em um forno, o que causa um leve amolecimento do metal. Isso alivia a tensão causada pela força direta da explosão. Qualquer arqueamento ou curva são achatados por uma prensa capaz de gerar 1.300 toneladas, ou, para chapas mais finas, por uma série de rolos niveladores. Antes de o material ser enviado, testes rigorosos são conduzidos para garantir a qualidade da solda entre as placas. There's a lot of testing because generally these metals will go into a very high pressure vessel. The stakes are extremely high if there's a failure. So the owners of big plants in chemical manufacturing and oil refineries are extremely concerned that their materials are what they ordered and specified. There's really no room for error. Quando se comprova que os materiais atendem às especificações, eles estão prontos para serem enviados aos clientes. Mas a soldagem por explosão não é o único processo arriscado e pode parecer insignificante se comparado à soldagem oceânica, feita a 100 metros de profundidade. É uma regra que atende ao bom senso. Não misture água com eletricidade. Pode ser fatal. Mas há uma rara estirpe de especialistas que ousa nadar contra a corrente e executa um trabalho que a maioria considera absurdo. Mergulhadores soldadores prosperam nos perigos das profundezas, onde a visibilidade pode ser nula e o risco de morte é constante. Por quê? Para fazer a solda perfeita. You're underwater and playing with electricity. It doesn't seem like a good combination, but it works quite well. Durante os últimos 30 anos, o oceano tornou-se um vasto campo de trabalho para as indústrias de energia e comunicações. This encompasses everything from pipelines, to platforms, to subsea wells, to inspection, repair and maintenance. We're working in water depths up to 10,000 feet. A Global Industries é líder em construção em alto mar, engenharia e suporte para as indústrias de petróleo e gás em todo o mundo. Para atender a demanda, ela exige que suas equipes de soldagem passem por anos de treinamento especializado em todos os tipos de ambiente em alto mar. We're here at our Research and Development Training Center here in New Iberia, Louisiana. We're dressing out our diver now, getting ready to get into the tank and do some training, do some welding. Há duas formas básicas de soldagem submarina: solda molhada e solda seca. A soldagem molhada é mais comum. Pode ser por eletrodo revestido ou por arco elétrico e é executada por um soldador em traje de mergulho. O eletrodo à prova d'água é inserido em um instrumento de borracha eletricamente carregado. Quando se forma, o arco elétrico atua como se estivesse em terra, já que a água também é condutora. O revestimento à prova d'água do eletrodo protege a solda da contaminação pela água. Pode acreditar, as luvas de borracha são as únicas coisas que protegem o mergulhador de um choque elétrico. If you have a hole in that glove, then you grab a hold of that live stinger and that will give you a real good one and you'll taste your fillings in your mouth.
Felizmente, a possibilidade de um choque fatal é pequena, porque o equipamento de soldagem opera em corrente contínua, muito menos perigosa do que a corrente alternada presente nas casas. Calm check. Para colocar o traje completo, o mergulhador conta com 2 auxiliares que conferem e testam todos os equipamentos, inclusive o capacete. Além de fornecer ar para o mergulhador respirar, o capacete também serve como máscara de solda, protegendo os olhos do soldador da luz intensa. Right here we have the lens plate, the face lens that a diver will flip down when he's ready to start welding. He'll flip it up when he's finished welding to take a look and see what he's doing. Após se vestir, o mergulhador entra cuidadosamente na água e vai para o fundo do tanque. Depois que o soldador põe o capacete, ele fica em constante comunicação com a sala de controle através de links de áudio e vídeo. Tom check 1, 2, 3. How do you got me, John? 156, loud and clear. All right, set up the weld. Roger, setting up. O aluno, além de aprender a formar e manter o arco, precisa ser capaz de conectar e desativar todo o seu equipamento, inclusive o eletrodo. Ao entrar na água, os equipamentos são preparados, mas ainda estão frios, pois a sala de controle ainda não ligou a eletricidade. Quando o mergulhador está pronto, ele pede que a corrente seja ligada. Roger, make it hot. Roger, making it hot. Como todo soldador em terra, o mergulhador precisa ser muito concentrado e estável. You're going to have a lot of things that can interfere with what you're doing when you're welding. Just the surge of the ocean can push you around. Some divers like to actually put their hands up, hold the rod itself because it gives you a lot of feel on it. If you just have the rod in your back, way back here from where you're working, you don't have the feel that you need. Até os peixes podem distrair e se tornar obstáculos perigosos. Barracuda like to watch. It's a giant fish. It looks like a torpedo with nasty teeth that stick out everywhere. And they like just to kind of hover over your shoulder to see what you're doing all the time. And you're just kind of like, but they're just doing their own thing. Mas, às vezes, o trabalho obriga o mergulhador a descer a grandes profundidades e lá ficar durante dias e até semanas. Isso se chama mergulho de saturação e exige muita coragem. Também é necessária uma sofisticada tecnologia de soldagem seca submarina. The difference between wet and dry underwater welding, the dry underwater weld will require a habitat. A habitat is lowered down and put in place on the member or on the pipeline that's going to be repaired. Once it's installed, they seal it, and then they actually put the air down to it and pump all the water out of it. This allows that piece to be basically dry now. And so the divers can go down, and they'll actually climb up inside the habitat, remove their helmets, and actually be able to go to work and weld that particular item in the dry. Mergulhadores de soldagem seca trabalham em duplas, em turnos de 6 a 8 horas. No fim do turno, retornam à superfície em um sino de imersão. Depois entram em um segundo habitat mantido no navio. Dentro deles, os mergulhadores irão comer, dormir e descansar antes de retornar ao oceano. O sino de imersão e o habitat no navio mantêm a mesma pressão, como se os mergulhadores estivessem a 300 metros de profundidade. Esse é o único meio prático e eficiente para que seus corpos permaneçam adaptados a altas pressões. Caso contrário, os mergulhadores podem sofrer da doença de descompressão ou outros problemas, inclusive a morte. Para prepará-los para tais condições, a Global Industries construiu um inédito simulador submarino. This facility that you see behind me right here, it's really the only one of its kind in the United States. We call this the dry pot. We can carry out dry welding scenarios down to 1,000 feet.
Uma câmara hiperbárica simula as altas pressões que o corpo humano deve suportar trabalhando a grandes profundidades. À semelhança de um astronauta, o aprendiz passará mais de uma semana vivendo nesse ambiente simulado, e o espaço é apertado. It's very, very cramped inside. There's a place for everything to go, and you have to be sure that you put everything in its place before you go and start doing things, because there are a lot of things that can bite you in there. Diferente da solda molhada, a seca permite ir além da soldagem por eletrodo nesse ambiente apertado. I'm standing right in front of the entrance to the dry pot hatch. Royce is doing gas tungsten arc welding. It's also known as TIG welding, which is an old word for tungsten inert gas. Quando o treinamento acaba, o aprendiz entra na câmara de descompressão para lentamente adequar seu corpo à pressão normal da atmosfera. E embora até esses loucos por adrenalina precisem descansar, alguns soldadores nunca tiram folga. Claro, eles são robôs. A soldagem é o corpo e a alma de um carro. Para grandes montadoras de carros como a General Motors, nenhum outro processo é mais importante ou mais mecanizado. When I first started with General Motors, there weren't any robots in the body shop I worked in. 2 years later, there were 40 of them. In the body shop we're standing in now, there's approximately 1,200 robots. Over a third of them, 480 some, are welding robots. Aqui na fábrica da GM, em Lake Orion, mais de 16 mil carros saem da linha de montagem todo mês. Quando um carro está finalmente pronto, ele contém milhares de soldas. On this structure as it sits right here, there's approximately 3,800 welds. Once the outer structure goes on, there'll be approximately 1,200 more welds added to it for approximately 5,000 welds overall on the vehicle. Quase todas as soldas são feitas por sistemas de soldagem robóticos. Eles coletam, posicionam e soldam mais de 240 componentes. Most of the robots that are used for welding are actually used for spot welding. And probably 60% of the welding robots that are out there are actually spot welding robots. Diferente da soldagem a arco, a soldagem por pontos não gera cordões nem é projetada para itens pesados de metal, como vigas. A solda por pontos une finas folhas de metal, como portas e capôs de carros. A energia é concentrada em um único lugar, onde 2 eletrodos fazem contato direto com os materiais a serem ligados. Os eletrodos são feitos de cobre, que possui alta condutibilidade elétrica e térmica. Isso significa muita potência. This particular unit is a pneumatic-operated spot welding system. It's got a 75 kVA transformer back here. The electrodes up here are all water-cooled. This particular setup here probably runs about 10 to 12,000 amps through these electrodes right here. It's not uncommon to see 40, 50,000 amps run through the electrodes. Considerando que uma casa funciona com menos de 200 amperes, é muita potência. Mas apenas isso não faz uma solda por ponto confiável. É necessário pressão. Quando os 2 eletrodos se encontram, eles pressionam as 2 folhas de metal e produzem um pequeno entalhe em ambas. Então, uma corrente elétrica começa a fluir de um eletrodo para outro naquele ponto. Enquanto isso, a corrente que fluía suavemente pelo cobre agora encontra resistência nos pedaços de metal menos condutor. Essa resistência gera calor e o metal começa a se fundir, fazendo com que o ponto fique pastoso. Quando resfria e coalesce, ele une as 2 folhas de metal. Os eletrodos liberam o ponto de pressão e seguem em frente. Um robô é capaz de fazer uma sequência de soldas em curto espaço de tempo. Para um homem, é uma tarefa difícil. A typical spot welding gun might weigh anywhere from 100 pounds to 200 pounds. That's a lot of physical labor to move a spot welding gun. And so a robot that's designed to handle that kind of weight is an ideal setup, because the robot can just handle the spot welding gun and consistently put it in the same place every time.
Tendo em vista o grande número de soldas necessárias para se fazer um carro, os robôs são uma solução fantástica para as montadoras de automóveis. Os avanços na tecnologia permitiram aos robôs alcançar mais pontos, trabalhar juntos e executar maior variedade de soldas do que era possível. The robot can pretty much weld the same speed as a man. Where the payoff is that the robot is always welding. A man has to weld and then lift his hood up and adjust the part and put the hood back down and re-weld again. Where the robot's just going to weld, weld, weld. It might have a 85% arc time compared to a manual of 20%. It took a man about 3 hours to make this particular product. Now that the robot's welding it, it takes essentially about a half an hour to weld the entire part. Recipiente de reciclagem de óleo. Atualmente, robôs não fazem apenas soldagem por ponto. Aqui na Robotwork, líder em sistemas de integração robótica, as máquinas executam quase todos os tipos de soldas, geralmente de forma surpreendente. This system has the capability of running at about 30 to 40 inches per minute of weld. This system is unique in that there's two technologies that are actually integrated into it. One called touch sensing, another called seam tracking. What touch sensing allows the robot to do is actually find the seam. It would come down, sense that it has touched the part in one specific spot, record that data, save that positional data. It would then come up, sense the next spot doing the same process, and at that point in time the robot would know from the trigonometry where that seam starts. There's another technology called seam tracking. What that allows you to do is once the robot has found the seam, it actually allows the robot to stay within the seam throughout the course of the weldment. Mesmo tornando-se mais sofisticados e rotineiros, os robôs ainda requerem a IHM, ou Interface Homem-Máquina. Afinal, alguém precisa programá-los e também entender de soldas. For the programmer, we always suggest to take a guy that's a good welder, because he's going to know, like if he hears an arc and it's not right, he'll know that it might be because of the shielding gas or the stick out the robot's using, because he knows welding. But a guy that doesn't know welding might think it's because of the robot controller or something to do with the robot. Somebody that understands the process is the best kind of a robot operator programmer. Se você pensa que os robôs são inovadores, você ainda não viu, ou melhor dizendo, você ainda não ouviu nada. Ao falar sobre solda, você pensa imediatamente em aço, metal contra metal. Mas hoje pode-se soldar qualquer coisa, inclusive plástico. Brinquedos, embalagens e muitos utensílios domésticos são soldados por um processo chamado soldagem por fricção. Esse processo possui variações, mas todas são essencialmente iguais. Ele gera calor através da ação mecânica, como o atrito em alta velocidade entre duas barras. As melhores soldas de plástico são feitas através do poder do som. Isso é chamado de ultrassom. Ele utiliza a energia acústica de alta intensidade que ocorre em frequências além do espectro da audição humana. As ondas sonoras fazem com que pedaços de plástico vibrem um contra o outro em alta intensidade. Calor é gerado na superfície de contato e as duas peças são fundidas. Acontece tão rapidamente que é imperceptível a olho nu. People don't realize the amount of power that is available in sound waves if the sound waves are focused properly. And these materials are vibrating, in many cases, 20,000 times per second, 40,000 times per second. That frictional heat is so intense that the plastic welds within a fraction of a second. Em 1964, Robert Soloff obteve a primeira patente de soldagem plástica por ultrassom. Hoje, sua empresa Sonics & Materials desenvolve a tecnologia que solda tudo, de tubos de pasta e cafeteiras a simples brinquedos.
Na sede em Newton, em Connecticut, máquinas de soldagem ultrassônicas são produzidas seguindo especificações precisas para que as soldas sejam perfeitas. Há 4 partes principais em uma soldadora ultrassônica: a fonte de alimentação e mais 3 componentes que formam o transdutor. This is the ultrasonic stack for the ultrasonic welding press, which is comprised of the ultrasonic converter, the booster, and the ultrasonic horn. A fonte de alimentação recebe corrente comum de 60 Hz e a transforma em 20.000 Hz de energia acústica. Ela faz com que discos cerâmicos do tamanho de moedas dentro do transformador se expandam e contraiam, criando 20.000 vibrações mecânicas por segundo. Essas vibrações são direcionadas para as peças plásticas através do amplificador e do sonotrodo, que aplica as oscilações diretamente sobre as partes a serem soldadas. Embora não haja faíscas durante a soldagem ultrassônica, o resultado é o mesmo. This happens to be a 2-piece whistle. So we take the 2 pieces of plastic, we put them in a lower fixture. The fixture is made to the application, to the piece of plastic. And then we have a very basic flat-faced ultrasonic horn because the part is flat. There's no contours to the part. So that quickly, we just welded the 2 pieces of plastic together in 0.24 seconds. What I'm going to do is take a screwdriver and break the plastic apart at the weld area. And in turn, this will show the molten white plastic where it bonded to the red plastic. Agradeça a Ultrassom pela vedação hermética em embalagens de plástico, aquelas que você nunca consegue abrir. We have these PVC clamshells that are tamper-proof clamshells so that the product can't be easily removed from it or put in a pocket. Ultrasonics is commonly used to seal these clamshells. And now we have ultrasonically welded the edge of the clamshell. Enquanto o ultrassom ocorre num piscar de olhos, outra forma de soldagem por fricção fará sua cabeça girar. Spin welding is rotary friction under pressure, which generates heat in the joint area to melt the plastic and fuse the parts together. Uma xícara com isolamento térmico tem 2 partes soldadas por rotação. Um dispositivo de sucção agarra o revestimento interno e o gira enquanto desce em direção ao revestimento externo. A fricção entre as peças imóveis e em rotação gera calor, amolecendo o plástico. Quando um sistema de freio para o movimento, o plástico mole das 2 partes se funde enquanto esfria. O resultado é uma vedação hermética. De simples utensílios domésticos a estruturas de tamanho e profundidade extraordinários, a soldagem tem um importante papel na vida diária, porque simplesmente mantém o mundo unido.